prosseguimento ao nosso assunto de métodos determinísticos 2, vou apresentar para vocês aqui a resolução da APX2 de 2021, ocorrida no último final de semana. Na questão 1, nos foi apresentado uma função lucro, dada por 300x2 menos 30x elevado à quarta, e ele pede, ao calcularmos o limite dessa função para x igual a 5, equivale ao quê? Então vamos à solução. Bem, ao calcularmos o limite dessa função no ponto 5, nós iremos ter que dá 600x menos 120x elevado à terceira, nós teremos o limite marginal, que vem a ser a resposta do item D, que é a quantidade de dinheiro que se lucra ao produzir um item a mais além da quinta unidade. Depois, na questão 2, nós temos a função ainda 300x elevado ao quadrado menos 30x elevado à quarta, e ele nos pede a quantidade que irá nos fornecer o lucro máximo e qual é esse valor em espécie. Nos são dadas 4 opções de resposta, então vamos ver. Como já sabemos, para o lucro ser máximo, já vimos isso aqui exaustivamente, o lucro para ser máximo, o lucro marginal tem que ser igual a zero. Nós já tínhamos calculado da primeira questão o lucro marginal, que é 600x menos 120x a terceira, igualarmos isso a zero. Lembrando que para facilitar o nosso cálculo, nós temos aqui 3 de potência. Então nós temos 3 raízes que equivalem a 3 resultados para x. Então o 600x menos 120x elevado à terceira, se nós colocarmos o 120x em evidência, nós vamos ter 5 menos x ao quadrado e isso é igual a zero. Quando é que isso vai ser igual a zero? Quando isso for igual a zero e quando isso for igual a zero. Então, para 120x ser igual a zero, o x tem que ser zero. É o primeiro resultado. Para que 5 menos x ao quadrado seja igual a zero, onde x ao quadrado é igual a 5, nós temos como raízes de x mais e menos raiz de 5. São os nossos as 3 prováveis raízes, nossos 3 resultados. Agora nós deveremos usar essas 3 respostas aonde? Na função original para obtermos o resultado. Se o x for igual a zero, o lucro vai ser zero. Se o x for igual a menos 5, nós substituindo menos raiz de 5 na função, nós teremos menos 2.250, ou seja, não é lucro, é prejuízo. Se o raiz de 5 for positivo, então nós temos um resultado de 750, que equivale à letra C, que é 750 unidades monetárias de lucro e raiz de 5, a quantidade que nos maximiza o lucro. A questão 3 nos deu uma função, que é 2x ao quadrado mais 1 sobre x2 mais 6x menos 4, e nos pede a derivada dela. Bem, por ser uma função do tipo u sobre v, nós vamos usar a regra da u'v menos v'u sobre v ao quadrado. Quem é u? 2x2 mais 1. Quem é u'? A derivada disso vai ser 4x. Quem é o v? x2 mais 6x menos 4. A derivada disso vai ser 2x mais 6. Agora iremos substituir, vamos montar a nossa u'v menos v'u sobre v ao quadrado. Resolvendo a nossa função, nós temos, multiplicando cada um dos termos, nós vamos ter 4x3 mais 24x2 menos 16x menos 4x3 menos 2x menos 12x2 mais 6 sobre x2 mais 6x menos 4. Repare que nós temos 4x3 positivo e negativo, então podemos cortar os dois. Simplificando os termos, nós chegamos à condição de 12x2 menos 18x menos 6 sobre x2 mais 6x menos 4.
Quem parou aqui está certo, mas nós ainda podemos ir mais além no nosso resultado. Como aqui todos eles são múltiplos de 6, nós colocamos o 6 em evidência e botamos 2x2 menos 3x menos 1 vezes 6 sobre x2 mais 6x menos 4, que é igual à derivada de y, que é a resposta completa. Por último, a questão 4 e 5 tem o mesmo enunciado, com uma função dada por L de x igual a 2 menos 3 sobre x. A questão 4 nos pede a integral dessa função, e a integral indefinida, e a questão 5 nos pede a integral definida entre 20 e 30. Vamos primeiramente à questão 4. Escrevermos a função 2 menos 3 raiz de x será o mesmo que tivéssemos escrito 2 integral de dx menos 3 integral de 1 sobre x dx. Que isso nos dá como resposta a integral de 2 dx vai ser 2x. E a integral de 1 sobre x dx é logaritmo neperiano de x. Então nós temos como resultado da questão 4, 2x menos 3 logaritmo neperiano de x mais c. Para a questão 5 nós vamos colocar isso dentro de um intervalo entre 10 e 20. Nós já temos a questão resolvida no item 4. Vamos apenas permanecer eliminando o mais c e colocando os intervalos. Substituindo primeiro tudo por 20 e depois o x por 10, temos essa condição, que vai nos dar 40 menos 3 logaritmo neperiano de 20, menos 20 mais 3 logaritmo neperiano de 10. Por que o mais? Menos com menos, mais. Que vai nos dar 20 menos 3 logaritmo neperiano de 20 mais 3 logaritmo neperiano de 10 unidade de área. Quem terminou aqui está certo. Como vocês não tinham calculadora lá para calcular um logaritmo neperiano de 20, eu fui mais além aqui na resposta, que vai dar um total de 17,93 unidades de área.